execução. Tá? Então, se você que é dono de barbearia está com a gente, você que é barbeiro líder, que dá suporte talvez ao dono, ou você é o barbeiro mais antigo da casa, tem coisas que são pensadas, mas elas precisam ser traduzidas. E a gente percebe que muitas barbearias acabam operacionalizando mais, gerenciando menos. Então, os expressivos resultados que a New Will obteve no que vocês estão vendo agora aconteceu graças a uma gestão planejada de um ano atrás. E de um ano para frente a gente já tem, né, o Will como CEO, como dono, ele já planejou um ano ou mais para frente, ele vai abrir a caixa de ferramentas dele, que trouxe resultados para a New Will a nível de Paracatu, e até, além de Paracatu, bastante expressivos. Por exemplo, hoje nós temos mais de 200 assinantes na New Will, isso é graças a um planejamento a longo prazo. Hoje nós temos um ciclo planejado para desenvolver o time individualmente e como grupo, né? Onde o nosso barbeiro mais recente de casa, no seu primeiro mês, ele teve resultados de barbeiros veteranos de mercado, né? Então o que a gente quer trazer para vocês aqui hoje é essa caixinha de ferramentas aberta para a sua barbearia, ela não ser diferente da estratégia de gestão de uma multinacional, de uma Kim Ross, que são empresas aqui da região, ou mesmo de uma Coca-Cola da vida, que são nacionalmente conhecidas. A pergunta é, como traduzir isso, essa gestão madura e efetiva, para um negócio tão caseiro, tão comum, mas que pode chegar na mesma complexidade? Por exemplo, a gente tem linhas e redes de barbearias que faturam aí mais de 10 milhões ano. E isso só se consegue com a mesma gestão que a gente vai passar para vocês. Bom, pessoal, é isso aí. Boa noite. Sou o Will, né, fundador da New Will, do Grupo Vertex. Estamos aqui para trazer para vocês realmente algo que a maioria do mercado não entrega, né? Que é a prática, né? A gestão de verdade da barbearia. Nada bonito, nada muito prazeroso de fazer, mas extremamente necessário para o sucesso da empresa, para a barbearia que se transforma em um negócio e realmente quer crescer, quer se tornar escalável, né? Quer ir para cima, quer alçar novos voos e realmente passar a ser vista até pelo próprio público, pela própria carteira de clientes de uma forma mais profissional, de uma forma mais responsável, né? E aqui a gente vai trazer para vocês os 4 pilares, né, do planejamento, a execução do planejamento, tá? Porque dentro do método Vertex a gente preza pela execução, que é exatamente a segunda letra, o segundo pilar, né, do método Vertex. E melhor do que estudar, melhor do que ler, melhor do que buscar o conhecimento, é aplicar o conhecimento que se foi buscado, o conhecimento que se foi lido, tá? Só de você estar aqui nessa live, né, presente aí, já te torna um executor, porque você está aqui assistindo, né? Então muita gente aí fala que vai assistir, né, que vai dar uma atenção no conteúdo, que seja da gente ou que seja de outros players do mercado, e acaba não fazendo. Então essa pessoa, a promessa, né, eu volto naquele ditado que eu gosto de falar, que é assim, ó, falar não faz arroz, tá? Nossa live é sempre toda quarta, tá? Às 20h20 e são 20 minutos de live, bem enxuto. No final a gente escolhe ali 2 perguntas para responder. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente entregou bem, significa que todo mundo entendeu. Se tiver, a gente vai ter o maior prazer de esticar um pouquinho a mais ali para responder essas perguntas em específico, tá bom? Então hoje a gente vai trazer aqui os 4 pilares do planejamento, né? E o primeiro pilar do planejamento que a gente vai trazer para vocês é o planejamento de treinamento, né? Treinar não é reagir ao erro. Treinar é preparar e executar com padrão. Então, o que a gente vê sobre a gestão de treinamento, né, dentro das barbearias hoje é que ela realmente não existe, né, na maioria do mercado, óbvio. Por quê? Se você chega numa barbearia que tem 4 barbeiros, você senta numa cadeira, o formato de atendimento é um, você senta na outra cadeira, o formato de atendimento é outro, você senta em outra cadeira, e isso vai mudando sucessivamente, né? Então acaba que não existe um padrão. E esse padrão que eu trago não é um padrão técnico, tá? Porque, obviamente, cada profissional tem sua certa relevância específica, tem seu brand pessoal, né? Mas o padrão de atendimento, ele deve ser igual. O cliente gosta do padrão, né? Então, como é que seria um padrão? Cara, como é que eu vou receber meu cliente na cadeira? Eu vou buscar ele pelo nome? Ou eu vou chamar e vou esperar ele vir?
Beleza, quando é com o Will me busca lá na cadeira. Quando é com fulano, com Beltrano, o cara me chama, só bate na cadeira para eu poder ir, como se eu fosse um bicho e tal. Isso pode ser uma dedução do cliente. Por quê? Porque antes, talvez, quando todo mundo só batia na cadeira e chamava, ele estava bem, beleza. Só que agora tem alguém que corre e chama ele pelo nome. Então esse cara pode ser o Alan. Nesse momento, o Alan vai ter uma discrepância, né? Ele vai conseguir demonstrar uma discrepância no atendimento, que revela a excelência dele, mas que também revela para o estabelecimento uma falta de padrão. E a falta de padrão, ela reflete a falta de treinamento. Aí aonde que está o problema? Talvez o Alan vai lá, se desenvolve, o Will vai lá, se desenvolve, e quando os outros barbeiros, né, de dentro da organização não fazem a mesma coisa, você reage, né, a gestão reage a esse tipo de situação, querendo puxar a orelha do cara, chamar a atenção do cara, mas nunca promoveu um treinamento. Então nunca executou um treinamento, né, padronizado para que a galera conseguisse entregar realmente a mesma coisa para todos os clientes com todos os profissionais. Excelente aí a fala do Will sobre treinamentos, tá? A gente está aqui com a Juliana, com o Felipe Batista, aí, que é empresário de outros ramos, né? AIP Serviços e outros. Independente do seu ramo de negócio, a gente está falando como especialistas no ramo da barbearia, mas o conceito de treinar o seu time, padronizar, por exemplo, a forma do primeiro atendimento, a forma de lidar com uma reclamação, a forma de fazer um pós-venda, isso é global, tá? A gente trabalha numa premissa assim, ó, cada gota de suor derramada em treinamento é uma gota de sangue a menos na batalha. Então, quando você consegue antecipar o caos, você se torna um maestro dele. Então, você pode estar treinando o seu time para ele saber abordar o cliente de uma maneira padronizada. Você pode estar treinando o seu time para ele ter uma vestimenta padronizada, né? Não faz sentido, por exemplo, você ter uma barbearia onde um trabalha de bermuda, e às vezes tem uma pessoa ali do sexo feminino com uma roupa muito sexy, muito justa, e de repente tem o dono ali que tá com uma roupa muito folgada, e quando você vê, você tem uma loteria, né? Você não tem um padrão. E o cliente, ele vai percebendo isso. Então é muito importante o dono da barbearia, ou mesmo o líder ali, ele perceber onde há necessidade de treinamento e vocês buscar esse treinamento, tá? Quando se coloca energia no treinamento, você tem lucros, você tem ganhos e você para de apagar incêndios. Você começa então, o gestor, ele é uma pessoa que conduz múltiplas inteligências, múltiplos resultados e ele conduz todos numa direção. Mas quem é que vai ver na frente? Justamente quem parou para planejar, né? Uma das informações que dá para trazer sobre a New Will, ela olha 52 semanas à frente, com temas de treinamentos semanais para o time e para a corporação. Então, eu deixo para você, né, que está aqui acompanhando, qual barbearia, qual barbearia mesmo, né, por assim dizer, você conhece que olha 52 semanas à frente. Então, seus resultados também estão sendo olhados 52 semanas à frente. Então, se você começa a fazer isso, você começa a sair da bolha da mediocridade do mercado e entrar na bolha da excelência. Aí você está na mesma régua da Netflix, na mesma régua da Coca-Cola, e a gente tem feito e ensinado donos de barbearias a conseguir resultados efetivos e respeito à autoridade do seu negócio. Realmente. Então, assim, quando não tem padrão, cada um faz do seu jeito. E quando cada um faz do seu jeito, a empresa não tem uma persona. Se a empresa não tem uma persona, o cliente não se apaixona pela marca. Ele se apaixona pela pessoa que está atendendo ele ou pela pessoa que está executando o serviço dele. E quando isso acontece, o seu churn, né, a sua taxa de clientes ali que te abandonam com o tempo só aumenta. Por quê? Porque a sua marca em si não agrega valor e não gera valor para o cliente, tá? Então, se você pegar empresas grandes aí, né, como o McDonald's, empresas grandes como a Van e inúmeras outras empresas aí que a gente pode lembrar aqui, elas entregam um padrão de atendimento. Então, quando o cliente chega, independente de ser A, B, C ou D, entrei lá tem 3 anos ou 3 dias, o cliente vai ser atendido da mesma forma, certo? A mesma experiência, né? A gente busca sempre entregar a mesma experiência para ter uma empresa, um CNPJ
de excelência. Inclusive, isso é notório na Disney, por exemplo, né? Na Disney, o cliente ele se apaixona pelo Pateta, ele se apaixona pelo Mickey, ele não se apaixona por quem está atrás da fantasia, mas quem está atrás da fantasia tem que se comportar identicamente ao personagem que ele está assumindo. Will, mas isso aí vai fazer o meu colaborador perder a originalidade dele? Negativo. O seu colaborador ele vai vestir a persona da empresa, né? Então, quando a gente pega pessoas que têm um conhecimento vasto sobre brand, sobre geração de valor, sobre construção de marca, como a Thay Dantas, por exemplo, né? O João Mena, eles falam sobre persona. O que é uma persona? É exatamente isso. É quando você, como gestor, constrói um padrão, né, de atendimento, constrói um padrão de recepção, constrói um padrão de execução do serviço, constrói um padrão de ambiente do lugar. Então, a sua marca passa a se tornar uma persona e o seu cliente se apaixona por essa marca e não mais apenas pelas pessoas que estão lá dentro, certo? Então, o CPF agregando valor ao CNPJ que definiu a persona, né, que o CPF vai vestir, tá? É assim que funciona uma empresa que quer crescer, uma empresa que quer ir para frente. E isso tudo, né, quando voltado para gestão para mim nada mais nada menos do que planejamento mais execução. Isso é um gestor. Isso é o que a gestão faz, certo? Então, quando a gente fala de padrão, nada melhor do que um PAC, que é um processo de aprendizado contínuo. Hoje a gente tem isso na New Will. Inclusive, estava comentando com o Alan, a gente trocou uma ideia legal hoje sobre isso aí. Já tem ali aproximadamente uns 10 dias e hoje eu finalizei, né, depois de uma semana, 10 dias ali, o PAC do ano inteiro da New Will, ou seja, as próximas 52 semanas, né, todas as terças já estão todas preparadas com o que a New Will quer que os barbeiros desenvolvam. E o interessante é que muita gente às vezes constrói uma visão de que a empresa quer sugar das pessoas, né? Mas os temas do PAC, né, que a gente está construindo, oratória, contorno de objeções, resolver conflitos e inúmeros outros temas que, assim, beneficiam as pessoas, cara. Então, os nossos colaboradores vão se desenvolver, certo? E isso vai beneficiar a empresa, mas quem está sendo desenvolvido primeiro? O colaborador. Então, no fim das contas, por mais que sua empresa seja um CNPJ, ela beneficia os CPFs que estão nela, desde que você faça uma gestão de excelência, desde que você faça uma gestão que agregue a vida do seu colaborador, né? Que agregue ao crescimento, à carreira do seu colaborador. Não adianta só planejar, tá? Tem que executar. Excelente o ponto que o Will trouxe, né? O Felipe aqui, que é um empresário do ramo, trouxe assim, ó. Gestão sem planejamento é improviso e sem execução é só discurso, né? Então a gente não trabalha na purpurina, a gente trabalha no fato e no resultado. E é muito bom, abraçamos aí sua fala, Felipe. E tem aqui a Cláudia do Rio Grande do Sul ali, que tem uma empresa no ramo de construção de soluções para fábricas de ração, pós-colheita e outros. E ela acredita também, aí já conversei com ela, a importância da gestão a longo prazo, né? Então olha só que interessante, você desenvolver a sua empresa e desenvolver o seu colaborador, né? Onde que você vê os retornos disso? Lucros, fidelização do cliente, você consegue ter mais leveza no seu dia a dia, entre outros. Independente de ser uma barbearia raiz, tá? Onde você tem ali aquele colaborador que atende talvez um público menor, ou você tem uma rede com 300 barbearias. A gestão a longo prazo vai determinar a sobrevivência e também o legado que a sua empresa vai deixar. Tá? Se você não tem gestão, você é um barbeiro disfarçado de dono e o seu negócio está amarrado sempre a você e suas limitações, né? E quando começa a crescer, o incêndio começa a crescer e você começa a ser um apagador de incêndio e aí vem o desgaste e uma empresa que poderia ter vida longa, ela começa a morrer aos poucos, né, Will? Perfeitamente, assim, o negócio, cara, é porque a gente que vem da operação dói, né? Por exemplo, eu tive que me desenvolver muito para enxergar processualmente tudo. Mas depois que eu me desenvolvi, eu fiquei 10 dias imerso planejando o PAC do ano inteiro dos colaboradores da New Will. Porém, agora eu estou o ano inteiro liberado do PAC. Então, agora eu posso focar em outra coisa, né? E gestão é planejamento mais execução. Então, eu planejei
executei, tá tudo orquestrado, é só acontecer de agora até o final do ano. Obviamente a gente faz, né, acompanhamento, dá um follow-up com a galera, de vez em quando você vai lá e visita e tal, porque esse é o papel do gestor, mas você diminui sua presença ali, por quê? Porque um padrão já foi estabelecido, certo? E agora vamos falar de um tema que a maioria que está aqui, que está assistindo, né, que importa para a gente, importa muito para vocês, que é o faturamento, né? Então, quando se trata de um CNPJ, não adianta eu querer executar um faturamento que eu não planejei. Não adianta eu falar assim, cara, 2026 é meu ano, eu vou faturar R$500.000. Beleza, mas da onde que vai vir esse R$500.000? Você precisa de dados, você precisa de estudar, você precisa de entender o seu negócio, certo? Então, hoje, por exemplo, dentro da barbearia, suponhamos que de 100% do faturamento, 20% vem de serviços extras, que seria sobrancelha, que seria cone hindu, que seria hidratação, que seria progressiva. Se eu quero crescer em 10% o faturamento da minha empresa nesse ano, eu vou buscar, né, atingir 10% a mais de venda de serviços extras. Aí mais 40% vem do serviço base. Então eu preciso vender mais 10% também dos serviços base. Mais 40% vem de assinatura, então eu preciso buscar vender mais 10% na assinatura. Então eu vou sempre fracionando essas metas e aí eu planejo elas e entrego para o time de uma forma mastigada, onde eles conseguem acompanhar diariamente, semanalmente, mensalmente, e a gente faz reuniões trimestrais para fazer o ajuste de rota. Cara, para onde que a gente vai puxar a campanha, né? Uma coisa que eu vejo muito, né, gestor fazer é campanha no pipoco. Por exemplo, cara, a gente tá precisando fazer um faturamento aqui, vamos colocar, sei lá, se eu tenho uma barbearia, vamos colocar hidratação a R$15 aqui para vender mais. Beleza. Eu tenho, no caso do Felipe aí, eu tenho uma lavanderia, vamos colocar aqui a cesta, né, na promoção a R$10 aqui, um exemplo. Mas eu não planejei. Por que eu estou fazendo a campanha? Será que o déficit do meu faturamento está naquele produto específico que eu estou fazendo a campanha? Será que não está no outro? Eu estou tentando disfarçar, suprindo com aquilo ali? Entende? Então, às vezes, eu estou só trocando figurinha. Eu tenho um produto que me dá uma margem legal, que o cliente acha barato, eu estou barateando ele mais para suprir do outro produto que eu estou deficiente, eu não consegui perceber. Por quê? Porque eu não planejei. Eu não sei qual a parte, né, da minha empresa que não está cumprindo o seu papel dentro do faturamento planejado, dentro do faturamento almejado. Então, quando eu olho, né, o meu faturamento, cara, não bateu, eu precisei subir 10% do meu faturamento, era R$100.000, esse mês não bateu 110 mil. O que aconteceu? Aí eu vou olhar, serviços extras foi bem, assinatura foi bem, mas o serviço base diminuiu. Por que o serviço base diminuiu? Pode ter sido a quantidade de leads que entrou foi pouca, entendeu? Talvez o seu time aproveitou muito, ou o meu time aqui aproveitou muito os leads que entraram, mas entraram poucos. Então a gente percebe que o gargalo está na aquisição de leads. Mas beleza, eu não bati o faturamento, mas aí o serviço base teve tudo ok e a assinatura tudo ok, e o déficit está no serviço extra. O que está acontecendo com o meu serviço extra? Qual dos meus serviços extras não está acompanhando, não está seguindo esse crescimento? É o Cone Hindu, cara, e agora sim, vamos fazer uma campanha para o Cone Hindu? Talvez o meu público ainda não esteja com a consciência elevada o suficiente para poder entender quais os benefícios do Cone Hindu. Aí eu vou promover uma campanha, vou repassar isso para o audiovisual, para a gente fortalecer esse produto e equiparar, né, ali o faturamento para chegar na meta que você está buscando, certo? E agora a gente vai para o próximo tema, que é o planejamento do audiovisual e marca. Alan, fala com a gente qual que é a importância do planejamento hoje para o audiovisual que você enxerga na sua vivência. Vejo o audiovisual assim, ele parece um oceano numa tempestade, né? A pessoa acha que é só abrir lá uma conta no Instagram e colocar uma logomarca da sua empresa, né? Ou ele acha que é só ir lá e pagar, às vezes, para ter uma empresa dando assessoria de audiovisual. Só que, né, nas tempestades, as embarcações precisam de um mapa ou de uma bússola. Então, assim, o audiovisual, quando ele é bem planejado, e essa responsabilidade do planejamento, de buscar, mapear as necessidades do negócio, vem do dono. É do gestor, né? Do gestor ali, ou da pessoa que está com essa responsabilidade, o audiovisual consegue traduzir o DNA do seu negócio e levar o seu negócio para o público-alvo.
Então, esse mapa do audiovisual, ele vai ajudar a saber, por exemplo, quem que é o cliente ideal que eu quero trazer, como que ele gosta de ser abordado, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja no boca a boca, na indicação. Então, hoje o audiovisual, ele é muito importante, mas ele ainda é muito confuso, porque muitas vezes o dono não tem afinidade, né? O barbeiro ali, que é o dono, talvez está ainda na operação, ele não programa as postagens que ele quer fazer, ele não se organiza para isso, e aí fica no achismo. Mesmo que você falou das campanhas, né? Porque, nossa, hoje eu não postei nada, e pega lá a postagem da semana passada, posta a mesma semana, e o público ele vê que não tem um compasso, ele vê que não tem uma organização, e aí você acaba perdendo tempo. Então o audiovisual, quando você programa ele, uma coisa que eu vi você fazendo aqui na New York que eu achei interessantíssimo, é já ganhar tempo, uma vez que você programou o mapa ali no meio da tempestade, que é o dia a dia, né? Você programou ali as postagens do mês inteiro. Então, a equipe que participa com isso, e aqui na New a gente tem essa cultura, se você olhar o nosso Instagram do time, todos nós fazemos postagens e acompanhamos as postagens da barbearia de uma maneira unânime, né? Isso facilita o tempo dos colaboradores para poder participar disso, optimiza o tempo da barbearia e parece fácil uma coisa que naturalmente é difícil para outros players. Então eu tenho entendimento que o planejamento para o audiovisual ele é de suma importância. A gestão, cara, ela é, como o Alan trouxe, ela é unânime e universal, ou seja, em qualquer área que a gente entrar, a gestão e os números, eles existem, tá? Então, um exemplo aqui. Eu vi uma fala do Danny Lippert. Danny Lippert, para quem não sabe, ele é dono da V4 Company. É uma companhia de assessoria de marketing, certo? E se eu não estiver muito equivocado, é a maior do Brasil hoje. Provavelmente vocês já ouviram falar nela. Ele falou, cara, eu não confio no setor de marketing que não usa planilha de Excel. Por quê? Porque no final tudo são dados, tudo são números. Talvez, né, você do nada vê uma trend que tá rolando ali, pá, a galera tá visualizando muito, tá dando volume de visualização. Você faz essa trend e joga lá no seu Instagram. Beleza, deu 10 mil visualizações, mas vamos lá. Quantos seguidores você ganhou? Desses seguidores, quantos são leads qualificados? Desses leads qualificados, quantos seu time entrou em contato? Então, no fim das contas, tudo se desdobra em dados, né? E um bom gestor, ele é apaixonado por bons dados. E dados são números, cara. Então, eles têm que ser coletados, eles têm que ser planejados, certo? Hoje, por exemplo, o plano, né? O planner de audiovisual da New Will já está projetado para os próximos 365 dias. A gente tem uma tabela de acompanhamento dia a dia, são 365 linhas para acompanhar, e aí lá dentro tem qual que foi a legenda que foi utilizada, qual que foi o roteiro do vídeo, foi um feedback, foi um post, foi um Reels, foi um Stories. Então tudo isso tá mapeado, porque, cara, no final do mês a gente senta, cara, o que deu certo aqui? Beleza, a gente teve um cliente aqui que veio e falou que foi por esse vídeo aqui, ó, esse vídeo aqui teve X visualizações, esse vídeo aqui teve menos visualizações do que o de cima, porém nos trouxe mais seguidores. O que é mais interessante, mais visualizações ou mais seguidores? Depende do momento. Você está no momento de fortalecimento de marca, visualização é bom. Você está no momento que você quer trazer mais cliente mesmo, assim, fidelizar, um seguidor é mais interessante para você, porque se o cara começou a te seguir, ele vai te ver mais vezes. A tendência é que o mais visto vai vencer o melhor, né? Então, não necessariamente quer dizer que tem alguém melhor do que você, mas se você é mais visto, a chance de você ser lembrado é muito maior. Então, assim, a tendência do cliente é de comprar de quem ele mais enxerga, né? Por exemplo, a Nike vende muito, mas independente de você ter usado um Nike na sua vida ou não, garanto que você já viu a marca da Nike de inúmeras formas diferentes. Já pode ter visto na televisão, na internet, já pode ter visto em roupas de pessoas que te conhecem, em relógios, né? E inúmeras outras formas. Então, tudo isso tem um planejamento, certo? Então, marketing, né? E audiovisual não é fazer um vídeo bonito, não é fazer um corte bonito, é ter dados, cara, tem que fazer sentido. Que horas que eu vou postar, que horas que meu público mais interage, né? Que horas que o meu lead qualificado tá no Instagram. Se você quer um cara
né, que é empresário, por exemplo, que tem mais liberdade financeira para consumir mais no seu negócio, será que se você postar 3 horas da tarde, será que esse cara vai olhar? Qual que é o momento que esse cara vai olhar o Instagram dele? Provavelmente, né, trazendo assim uma construção bem fria e rápida aqui para você, enxuta, o empresário naturalmente tende a ser um cara que acorda mais cedo, né? Então provavelmente esse cara ali 7 horas da manhã, ele passa um rabo de olho ali no Instagram dele entre 6 e 7 horas da manhã, por quê? Porque dali para frente ele vai tomar um café da manhã com a família e tal, e vai sair pro mundo. Nesse momento ele vai trabalhar, ele vai buscar fazer o dinheiro dele, certo? Então provavelmente nesse horário comercial ali, de 8 até 6, 7 horas da noite, esse cara não vai olhar o Instagram dele. Pode acontecer de olhar? Pode, mas na maioria das vezes não vai. Então se você quer trazer esse cara, que hora que você vai postar? Entende? Então, por isso que é interessante a gestão, ela ter planejamento, ela ter dados, porque eu não sou o cara mais fera para falar com o meu videomaker assim, cara, filma aquilo ali, que aquilo ali é top. Eu sou o cara que eu olho assim, cara, beleza, esse vídeo aqui deu isso de resultado, isso de resultado e isso de resultado. O que você filmou aqui? Aí a gente consegue achar, entende? Então, pelos dados, você não precisa ser criativo. Você precisa saber analisar os números. Analisou os números ali, deixa a criatividade, cara, com quem é do ramo, entendeu? Videomaker faz vídeo, tá? Gestor faz conta, gestor faz planejamento, barbeiro faz corte de cabelo, gestor planeja cliente, planeja treinamento para poder preparar o barbeiro para poder aproveitar, para vender melhor para o lead, certo? Na minha fala, assim, já para finalizar, né, que a gente já bateu aí os 20 minutos, tá até extrapolando, é o seguinte, cara, se você é um gestor e você quer ter resultado, planeje e execute, tá? Tem que colocar a bunda na cadeira mesmo, tem que abrir o Excel, tem que abrir o Notion, onde quer que for, pega o chat GPT, coloca do lado, cara, tá na dúvida? Vem cá, pergunta, me ajuda a fazer essa planilha, o que você acha que eu devo olhar aqui e tal, faz o arroz com feijão, tá? Se não dá para poder fazer automatizado, se não dá para poder usar a IA ainda, faz na caneta. Postei um vídeo por dia, postei e tal, beleza. Eu quero faturar, eu quero saber quanto que eu faturo com cabelo, quanto que eu faturo com barba. Pega o caderno, não tem problema. Pega um caderno e anota, cara, foi X cabelo hoje, X barba hoje. No outro dia, mesma coisa. Deu final do mês, avalia aqueles dados, entende? Um bom gestor, ele tem que avaliar dados, ele tem que planejar, porque quando você planeja, você ganha tempo para executar, você ganha tempo para socorrer e você socorre menos, entende? Porque quando você faz uma gestão bem feita, no fim das contas, você não precisa ficar fazendo curativo, porque você já tomou remédio para a ferida morrer, entendeu? Então, um bom gestor, ele mata a ferida, ele não faz paliativo, ele não faz curativo. No fim das contas ali, o remédio demora um pouco mais para agir, mas aquela ferida ela não vai existir mais. Agora o gestor que não planeja, que não executa, esse gestor ele vai estar sempre ali retocando o curativo da ferida. Por quê? Porque a ferida não sarou, cara. A ferida está na gestão, entende? Então não adianta eu querer ir ali. O que é o curativo do gestor que não faz seu papel? É ir lá e bater no barbeiro, né? Bater verbalmente no barbeiro. É ir lá e bater no cara do audiovisual, é ir lá e bater na empresa de marketing que eles falam que não está entregando, entende? É o cara falar assim na recepcionista, mas você não vende, você não manda mensagem para meus clientes, tal, cadê o roteiro dessa recepcionista? Cadê o fluxograma dessa recepcionista? Entende? E tudo isso volta para o gestor. Então o gestor, cara, ele tem que ser médico, tá? O enfermeiro, ele é o paliativo. Então, pode fazer uma comparação aqui com o setor da saúde. O médico, ele dá o remédio, ele dá a solução. O enfermeiro faz o paliativo. Então, o enfermeiro na sua barbearia é a recepção. O enfermeiro na sua barbearia é o setor de marketing. O enfermeiro na sua barbearia é o barbeiro. Mas você é o médico. Ninguém vai curar seu negócio, tá? Eu fico aqui com a minha fala, né? Até a próxima quarta-feira, a gente vai estar aí. Essa live vai ficar salva no YouTube, tá? Quem quiser acompanhar, assistir ela completa lá no YouTube, vocês podem acompanhar no nosso canal. A gente vai deixar o link aí no decorrer da semana. E eu vou passar a fala agora para o Alan, para ele poder também trazer a opinião dele sobre isso e despedir de vocês aí. A fala do Will é muito cirúrgica, né? Dá para a gente comparar a importância da estratégia, a importância do planejamento, pegando o exemplo que ele trouxe na medicina, né? A barbearia que tem uma gestão olhando para frente, que se antecipa, para o braço quebrado ela não coloca curativo. Para o braço quebrado ela atua na causa raiz, né? Só que ela se antecipa.
Então tem muita barbearia, tem muitos donos de barbearia que eles trabalham no curativo de osso quebrado do negócio com band-aid. E aí não dá certo, né? Então o gestor ele não pode ser um apagador de incêndio, ele tem que ser alguém que orquestra o que o time não está vendo, né? A gente costuma dizer aqui na New Will, no dia a dia, né, que nós somos maestros do caos. Por quê? Porque a gente antecipa o caos. Então não somos vítimas do mercado, não somos vítimas do que está acontecendo no momento. Por quê? Porque a gente antecipa, o nosso time ele é treinado antecipadamente para a venda, o nosso negócio é treinado antecipadamente para os efeitos externos que têm acontecido em nosso país, o nosso time corporativo, através da liderança do Will, olha os meses à frente para trabalhar as campanhas, não no achismo, né? Campanhas voltadas para serviço extra, campanhas voltadas para a atração do lead, campanhas voltadas para o bem-estar do negócio. Então, assim, olhar à frente exige planejar à frente. Você que é dono de barbearia, você que é um barbeiro líder que dá suporte direto para o dono da barbearia, é importante vocês gastar 2 vezes mais tempo pensando para fazer menos. Ou seja, vocês vão olhar para o negócio, dedicar energia, como o Will falou, sentar o bumbum na cadeira por mais tempo a ponto de executar menos. E assim vocês vão ser mais cirúrgicos. E assim o time vai executar mais fazendo menos. Mas para isso tem que pensar mais. Então eu deixo para vocês aí a minha fala. Espero que vocês tenham gostado muito. Quem esteve aqui com a gente, que acompanhou, que teve que sair, que teve um imprevisto, estamos trazendo para o mundo da barbearia o que há de melhor e de excelência a nível de gestão. E se você está acompanhando as nossas lives aqui, temos plena certeza que você já entendeu a importância de treinar o seu time, a importância de olhar o público-alvo, a importância de planejar o seu negócio para não ser uma vítima do caos, e sim um maestro dele, e também aumentar os seus lucros e a qualidade do teu negócio, deixando assim um legado. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Quarta-feira que vem, 20h20, 20 minutos de live. Valeu, um abraço.